Fala galera, esse vídeo eu tô devendo há muito tempo. Ele é a conclusão da playlist de introdução à criminologia crítica, mas também o mais complicado de se fazer. Basicamente é porque as críticas à política criminal que existe são mais consensuais do que as propostas de transformação, que geram muito mais tensões e discussões dentro do campo crítico. E aí acaba que isso é menos discutido e o campo crítico na segurança pública, na questão de direitos humanos, acaba ficando numa posição muito reativa, acuada, tentando combater os problemas que estão ocorrendo e as ameaças de retrocesso, e tem muita dificuldade em ser de fato propositivo, colocar suas próprias alternativas também sobre um crivo radicalmente crítico e sem ter medo de falar em coisas que não devem ser um bicho-papão, como anticapitalismo e revolução socialista. Esse vídeo eu vou tentar ser propositivo, tô dando a cara a tapa, eu não tenho a garantia de ter a razão, mas o meu objetivo em apresentar esse programa, que está muito melhor elaborado, justificado na minha dissertação, é um objetivo pragmático, no sentido de tentar ajudar a mudar a correlação de força das forças sociais em busca de uma sociedade mais justa. Então, assim, boa parte dos acúmulos da minha pesquisa sobre política criminal alternativa está de forma resumida aqui. Como sempre, eu estou aberto a críticas, obviamente a mudar de opinião. Aproveita a vinheta, já deixa o like e bora nessa. Eu vou me apropriar aqui de uma ideia central que está na argumentação do Thomas Mathiesen, que é um criminólogo norueguês e defensor do abolicionismo penal. Ele é uma das minhas principais influências nesse sentido, junto com a professora Vera Andrade, o Araicínio dos Santos e outros. O Mathiesen defendia um giro de 180 graus na política criminal. Ou seja, a gente está indo em uma direção, a ideia é que a gente pise no freio, vire todo o volante e vá na direção contrária. E qual que é a direção errada em que a gente está indo atualmente? Vou falar especialmente do Brasil aqui. Nossa política criminal é uma merda, se vocês viram o último vídeo sobre questão dos presídios, eu falei bastante sobre isso. Para começar, política criminal não é e nem nunca deveria ser reduzido às questões envolvendo direito penal, policiamento e prisão. O que acontece é que a base teórica desse tipo de política é que o crime é algo que se combate, que se reduz a partir de repressão violenta e castigos duros. Se a gente tira esse eufemismo da cena, o que a gente tem na realidade são massacres e torturas sistemáticas contra um perfil bem determinado de quem vai receber o rótulo de criminoso a ser combatido. É importante entender que toda política criminal se baseia em uma concepção pretensamente científica da criminologia, sobre quais são os fatores que explicam os comportamentos rotulados como criminosos e qual vai ser a reação social a essas práticas criminalizadas. Boa parte do problema da política criminal no Brasil é que ela desconsidera, pelo menos estruturalmente, que existe uma lógica viciosa de certos crimes com a vivência em condições materiais degradantes. E aqui eu estou falando de vários fatores socioeconômicos: pobreza, desigualdade, acesso a direitos básicos como emprego, educação, saúde, moradia, transporte, saneamento básico. Mesmo criminólogos burgueses como Gary Becker, que é um cara alucinado em microeconomia, vão reconhecer que a desigualdade e a pobreza são fatores centrais na geração de crimes, são fatores criminógenos. Ou seja, a gente não precisa ir a Foucault ou a marxistas para falar nisso, basta não ser um conservador simpatizante do fascismo que acha que o crime é gerado por, sei lá, uma corrupção e degeneração moral fruto da falta de hierarquias religiosas, militares e patriarcais. Se a gente entende que uma grande parcela das práticas criminalizadas são condicionadas socioeconomicamente, não é de se surpreender, por exemplo, que o problema da violência no Brasil saiu do controle na década de 1980, em plena ditadura empresarial militar, com um crescimento exponencial da desigualdade econômica e de problemas que afetam a maioria da população, como o arroz salarial, o desemprego e outras dificuldades de uma economia afetada pela estagnação e o endividamento grave. Mas tem vários outros fatores também muito importantes que influenciaram a explosão da violência, como o processo desordenado de urbanização, o maior número de homens jovens que no mundo inteiro compõem a maioria dos praticantes de atos criminalizados, isso é um tipo de constante das pesquisas do campo. Outra questão que também é um consenso científico é que a proliferação de armas na sociedade civil facilita o uso da violência letal
E outra questão que também foi importante é a atratividade econômica do mercado ilícito doméstico e internacional de drogas psicoativas, principalmente a maconha e a cocaína, que vai atrair gente de todas as classes para disputar os lucros do tráfico. A resposta dos governos de diferentes níveis federativos no Brasil a esse processo foi investimento na repressão e no castigo de alguns criminosos, com toda a seletividade penal, atuando sempre na superfície e não na raiz da questão da segurança. E o que aconteceu é que se proliferou polícias militarizadas, ostensivas e violentas, assim como mais e mais pessoas presas. E como a superlotação prisional impede que o Estado tenha controle dos presídios, houve e ainda há uma terceirização da gestão para os próprios detentos, sobretudo para facções que surgiram a partir dos anos 80, como o Comando Vermelho, e os anos 90, como o PCC. Essas facções são complexas e elas têm como característica central a ambiguidade, porque, de um lado, elas atuam como uma certa auto-organização prisional contra a opressão do Estado, mas elas também são uma força de opressão e geram mais violência criminal. O grau de violência dentro do Brasil vai variar conforme cada contexto é estadual. Eu vou passar de forma genérica aqui sobre algumas questões relevantes. Em São Paulo, por exemplo, que era um dos recordistas de homicídios lá para os anos 90, porque o PCC tinha seus enfrentamentos contra a polícia, mas também contra outras gangues, outras facções, pelo domínio territorial nas periferias e nas prisões, mas depois que conquistou a hegemonia do crime, as taxas de homicídio diminuíram drasticamente em São Paulo, e lá é agora o estado com a menor taxa de homicídio no país. O Rio de Janeiro, por outro lado, vive desde os anos 1980 com a disputa entre vários grupos do chamado crime organizado, mas também envolve polícias, milícias e o poder público como um todo. Como a disputa nunca foi hegemonizada por ninguém, o que se tem é uma renovação do ciclo de violências, mortes e vinganças, E esse é um ciclo que acontece hoje em dia no Nordeste, que até os anos 2000 tinham baixíssimas taxas de homicídio, mas seguindo o modelo do Sudeste, viu proliferar a violência policial, o hiperencarceramento em condições desumanas, facções disputando o mercado de drogas, tudo isso somado a uma urbanização caótica e os piores índices de desenvolvimento humano do país. O resultado foi um crescimento exponencial das taxas de homicídio no Nordeste. O que é transversal a tudo isso e também gera uma série de círculos viciosos é a política de guerra às drogas. A ideia de proibir consumo e venda de algumas substâncias psicoativas em nome da saúde da população é uma baita de uma mentira, mas é uma mentira que cumpre bem certas funções. Para começar, o proibicionismo é uma hipocrisia sem vergonha, que abre mão de regular uma prática consensual de pessoas que querem desfrutar de um determinado estado de consciência, como já é o caso do tabaco e do álcool, que são inclusive drogas muito mais nocivas que a maioria das drogas criminalizadas, matam milhões anualmente. E por mais que todas as drogas tenham seus riscos, a proibição não só aumenta esses riscos, porque, por exemplo, não vai ter controle de qualidade na boca de fumo, como tem na Ambev ou tem na farmácia. E a proibição também vai fomentar uma disputa muito violenta pelos lucros desse mercado ilegal. E nessa disputa, quem está no topo da pirâmide desse crime organizado só está lá porque consegue corromper uma grande rede de policiais, de juízes e de políticos. Para os mafiosos, é essencial que se mantenha a guerra às drogas, porque a guerra às drogas mantém um nível de repressão sobre a base da pirâmide do tráfico. Quem está no topo são sujeitos multimilionários, estão muito bem disfarçados na alta sociedade empresarial e governamental. Se vocês pesquisarem um pouquinho sobre o cartel de Medellín e os irmãos Orejuela, vocês vão ver do que eu estou falando. O ponto é que a guerra às drogas é uma grande farsa, que produz como bodes expiatórios da violência no país uma série de sujeitos que vêm de uma situação de extrema marginalidade social. Uma pesquisa de 2018 do Observatório da Favela do Rio de Janeiro reforçou algo que já vem sendo apontado por diversas pesquisas na área de segurança pública, a de que existe um ciclo vicioso entre as condições sociais negativas a que são submetidas a população pobre das periferias urbanas com gangues e outros grupos do tráfico. Obviamente, apenas uma parcela dos moradores de uma favela dominada pelo tráfico de fato entra no tráfico para ganhar dinheiro como um trabalho. Acontece que muitos são apenas adolescentes que tiveram que abandonar as já inadequadas escolas para ter que fazer bico para ajudar a família em casa. E quem tem empatia
com desespero de ver faltar alimento, de ver faltar remédio, quando você trabalha feito um condenado para ganhar uma miséria, entende que o crime, para a maioria dos pobres, não pode ser reduzido à questão da moral individual. É uma questão estrutural. Então, assim, não tem saída. Enquanto houver uma quantidade enorme de desemprego na sociedade, escolas abandonadas pelo Estado, falta de serviços básicos como postos de saúde, saneamento, um mercado de trabalho superexplorador que paga uma mixaria, uma mobilidade urbana que segrega e humilha os trabalhadores diariamente, você vai ter um incentivo econômico muito forte para que jovens entrem no tráfico e em outras redes criminais para ganhar uma grana. E como apontou essa pesquisa, a maioria dos jovens que entram no tráfico já entram pensando em como juntar uma grana para sair e se reintegrar na esfera legal da sociedade através de um emprego, através de um estudo que possa possibilitar a sustentação material da sua família. Mas é verdade que alguns acabam de fato introjetados no chamado mundo do crime e acabam fomentando essa espiral de violência e vinganças por meio de confrontos contra outros traficantes, contra outros policiais, e gera esse cenário horrível de pobres matando pobres, afetando sobretudo a população negra do país. Isso é uma tragédia, mas é a estrutura do nosso país, é a história do nosso país, e todos nós temos um nível de responsabilidade sobre esse horror. Enfim, eu poderia falar horas sobre isso, mas eu vou deixar aqui algo mais aprofundado, que é meu TCC da graduação, tá na descrição, que foi sobre o tema da guerra às drogas. Também vou deixar outros materiais que abordam essa questão dos ciclos viciosos da desigualdade e da violência. O ponto é que a gente não vai conseguir reduzir fortemente os homicídios no país se a gente continuar apostando nessa velha questão da violência do Estado como resposta a problemas cuja raiz está em desigualdades, como as de classe, raça e gênero. E o fato é que quando você pega os países com menores taxas de homicídio, você vai ver países mais ricos e com menores desigualdades no geral. Pode ser que práticas danosas, criminosas, nunca deixem de acontecer, mas o melhor plano que a gente tem para lidar com essas práticas é entender como e por que elas ocorrem e quais são os fatores que condicionam essas práticas para que a gente possa atuar para prevenir o crime. Para isso, é necessário mais investimento em pesquisa, mas não qualquer uma. Ela tem que ser crítica e tem que ser vinculada da forma mais orgânica possível com os grupos que sofrem sistematicamente as violências. No caso de crimes como feminicídio e discriminações no geral, você só vai alterar isso de forma significativa alterando o macro, sendo necessárias políticas públicas de conscientização e combate às desigualdades materiais. Não adianta praticamente nada criminalizar opressões quando você mantém uma sociedade hierarquizada que oprime e explora a força de trabalho de mulheres, negros e LGBTs. Não adianta criminalizar, até porque esses crimes não são prioridades do nosso sistema penal, que é um sistema penal capitalista, que tem como alvo jovens negros, pobres, de baixíssima escolaridade, supostamente envolvidos em crimes relacionados a bens econômicos, como os crimes patrimoniais de furto e roubo e também do tráfico de drogas. Se você juntar só esses 3 crimes, você já tem 2/3 de toda a população. São 66%. Esses tipos de crimes econômicos, quando realizados por pessoas marginalizadas, só podem ser combatidos com eficácia, tornando a economia mais igualitária, dando mais oportunidades de capacitação e trabalho e possibilitando uma vida digna para a classe trabalhadora. Produção de riqueza e redução de desigualdade é o que se precisa para reduzir esses crimes. E você faz isso como? Você faz isso através de políticas do Estado, com estímulo desenvolvimentista, aproximação do pleno emprego na sociedade, valorização geral dos salários, forte investimento na pesquisa, na inovação, na sofisticação tecnológica, na complexidade da produção social e com a capacitação técnica da população para o crescimento dessa produtividade, gerando riqueza social. Esse é o caminho, em termos gerais, para uma sociedade rica, inclusiva e mais igualitária. É o caminho para um ciclo virtuoso de bem-estar social, segurança e justiça. Mas o que a gente tem é exatamente o contrário. É uma sociedade pobre, excludente, hiperdesigual, violenta e repressiva. Mas perceba o que eu estou falando. Não existe saída para a segurança pública que não passe por uma segurança econômica na sociedade. Você pode investir o que você quiser na militarização das polícias, no encarceramento em massa de milhões de pessoas. As condições sociais do tráfico, das facções e de outros ciclos viciosos estarão dadas ainda e fazendo o crime
proliferar na sociedade. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos estudando criminologia é isso. Outra coisa que eu aprendi também é que o sistema penal está entrelaçado com o sistema econômico, com o modo de produção. Então, se a nossa sociedade é capitalista, sua prioridade está na propriedade privada, não nas pessoas. E é por isso que o Brasil prende mais por furto do que por homicídio, porque a vida humana é menos valorizada que a propriedade privada. Então, Samuel, eu entendi que você quer reduzir as desigualdades sociais, acha que isso vai atuar na estrutura social, vai fazer o crime reduzir, ok. Mas e as pessoas violentas, e os opressores, e os grandes criminosos na política, e no mercado, os grandes empresários? O que eu penso é que, em curto prazo, a ideia de uma política criminal alternativa é gerar um giro de prioridades através de casos como a legalização das drogas, anistiando os traficantes não violentos, regulando bem esse mercado para usar o dinheiro arrecadado e economizado para investir nas periferias com políticas de reparação econômica ao estrago imensurável que a política de guerra às drogas realizou. Também vai ser necessário política de conscientização e redução de danos do uso de drogas. A questão do furto é outra coisa que pende demais e deveria ser lidado de forma alternativa à prisão para ontem. Prisão provisória também é outra farra e também podia ser bem menos encarcerador se a gente não tivesse uma casta de juízes elitistas, punitivistas, que cagam para princípios constitucionais como a presunção de inocência e a prisão com trânsito em julgado. Só com isso você já consegue cortar a população prisional pela metade, se resolve a superlotação e pode começar a investir na humanização dos presídios, que hoje são máquinas cruéis de tortura. A partir disso, essa despenalização da criminalidade, que é condicionada pela pobreza e pela desigualdade, você vai ter condições para focar nos grandes criminosos que são condicionados pela riqueza ou por uma subjetividade opressora. No caso dos crimes de colarinho branco, você vai poder investir, por exemplo, na inteligência policial para desbaratar as economias ilegais da grande e da pequena burguesia e todo tipo de máfia que gera muito dano social, mas são estruturalmente imunes e impunes. Seus crimes são quase sempre invisibilizados, ocultos, e quando eles são visíveis, são ressignificados como algo natural, um acidente, uma tragédia. Eu já falei dessas coisas no vídeo Cifra Dourada do Crime. Eu só vou sugerir como seria bom se tivéssemos um sistema de segurança pública que não fosse tão permissivo, com empresários que priorizam seu lucro sobre a vida de trabalhadores pobres e de bens comuns, como o meio ambiente. Como seria bom se esses criminosos que matam no atacado fossem responsabilizados firmemente, não necessariamente com a prisão, que a prisão é uma coisa inútil, mas se eles fossem punidos, se eles tivessem uma pena, como o confisco da boa parte, ou quase todo o patrimônio acumulados, que foi acumulado de forma parasitária, inclusive, e que esse recurso fosse, por lei, obrigado a ser recanalizado em políticas públicas, que vão trabalhar nas malhas preventivas do crime e também na reparação e na indenização das pessoas que foram vitimizadas. Quanto às violências interpessoais, na questão dos homicídios, por exemplo, a gente sabe que a maior parte deles é feito por arma de fogo e que a restrição do acesso às armas através de uma política desarmamentista séria, de novo, com esses recursos que hoje são desperdiçados na guerra às drogas, você consegue reduzir sensivelmente a taxa de homicídios. Outra medida que é respaldada em pesquisas é que o investimento na elucidação de homicídios fazem os homicídios reduzir. No Brasil, essas duas medidas são praticamente ignoradas, porque o foco é criminalizar pobre e negro supostamente por crimes patrimoniais e de drogas. E é por isso que eu afirmo com segurança que se você dá um giro de 180 graus na nossa política criminal, a gente pode reduzir a violência. É necessário, é essencial que a gente mexa na questão das desigualdades. E não é só na de classe, é na de gênero também. A gente sabe como a ideologia sexista não só oprime mulheres e LGBTs, mas possui uma série de efeitos colaterais que atingem os homens também, sendo que um dos traços da masculinidade tóxica, que é produto do sexismo, é a agressividade. É um tipo de socialização para a dominação violenta, que vai desrespeitar, por exemplo, o valor do consentimento, o valor da empatia, da compaixão, e vai estimular o exercício de um poder hierárquico e desumanizante, inclusive entre os homens. O problema dos homicídios no Brasil é de uma série de agressões que são cometidas sobretudo por homens contra homens. Então, são homens atacando homens e algum tipo de disputa por dominância
mas também se tem os casos dos feminicídios, que são homens atacando mulheres, também por dominância, como forma de lidar com seus egos frágeis, que são fora da realidade, de quem seria ser um macho alfa idealizado, mas não é, e tenta solucionar essa contradição com a violência. Se a minha análise está correta, não adianta criminalizar o feminicídio, é preciso levar a sério a obrigação do Estado em reeducar a sociedade para socializar todos nós para o respeito e para a igualdade real entre os seres humanos. Na prática, as coisas que eu estou falando aqui remetem ao processo de reforma ética e política que o Gramsci falava, como proposta de transformação social. A política criminal que eu defendo tem suas raízes numa praxis socialista, com uma educação feminista e antirracista, e que é aberta, inclusive, a implementar até meditação, terapias diversas como instrumentos com potencial de mudar nossas crenças e nosso comportamento, algo cognitivo e comportamental, para reduzir de forma sensível e crescente a violência interpessoal. Se você não for na raiz da violência, você pode até retirar o acesso à arma de fogo, que o sujeito vai matar com uma arma branca, vai jogar ácido, vai queimar. Isso ocorre porque muitas dessas violências derivam de quem quer desumanizar o outro. Isso só acontece com psicopatas ou com sociopatas. E o problema é que as ideologias do sexismo, da LGBTfobia, do racismo e do elitismo de classe faz gerar uma produção em massa de sociopatas. Eu evito fazer uma sociologia com conceitos de patologia, mas se existe uma doença social, ela é a opressão. É a desumanização sistêmica, historicamente produzida e que só pode ser alterada também historicamente, por sujeitos como eu e você, organizados enquanto classe, para derrubar o capitalismo, destruir a burguesia e construir um poder popular que coloca o Estado a serviço das necessidades humanas, e não das mercadorias e da acumulação de capital. Enfim, já na busca de concluir essas reflexões, uma má notícia, mas muito importante. Quase nada do que eu defendi aqui é possível reformando a sociedade sem alterar a base econômica. Isso se deve a forças muito poderosas da burguesia interna e estrangeira, em suas diversas frações e ramos de atuação, que tem como projeto comum manter a sociedade brasileira nessa situação hiper degradada. Não tem como ter inclusão, não tem como ter justiça social, não tem como ter bem-estar social aqui no Brasil, porque as elites brasileiras não toleram isso. Porque aqui na periferia do capitalismo, a dominação tem que ser mais brutal. O reformismo em países como o Brasil é algo mais improvável do que uma revolução socialista. Eu já falei um pouco disso aqui no canal, a Sabrina já passou muito conteúdo didático sobre isso, o Jones também, o Humberto Matos também. No fim das contas, o que eu falei aqui serve para dizer apenas que propostas alternativas baseadas em evidências científicas existem, mas o que evita que elas sejam meras ilusões reformistas é que elas têm que ser enquadradas dentro de um discurso mais politizante que liga a questão criminal com uma discussão mais aprofundada sobre a estrutura social, a estrutura política e a estrutura econômica, e que esteja aberta a dialogar sobre a necessidade de uma revolução brasileira, uma saída radical para problemas radicais. Enfim, isso é apenas um resumo do que eu venho pensando. Até por uma questão lógica, minha pesquisa do doutorado saiu um pouco do campo da criminologia e está indo para o campo da economia política, o que faz sentido, já que a minha conclusão é que eu não consigo solucionar de fato as violências sistêmicas, o problema criminal, o problema penal, o problema policial, sem alterar a estrutura socioeconômica do país. Então eu preciso aprofundar nesse debate para ter condições para fornecer de forma mais concreta as bases de uma política criminal socialista que tem que definhar o aparato repressor do Estado e construir uma justiça efetivamente preventiva, igualitária e restaurativa. Uma visão utópica e marxista do abolicionismo penal. Até lá tem um trajeto enorme rumo a uma política criminal socialista para a gente trilhar junto. Quem quiser apoiar meu trabalho, tem um link do Apoia-se na descrição, compartilhem com amigos, curtam e comentem. E até a próxima!